Quem aí se incomoda muito quando vê uma criança chorando e quer rapidamente sanar aquele choro dela para não trazer nenhuma tristeza ou fazer com que ela fique feliz rapidamente? Isso já aconteceu com você? Certamente sim, já aconteceu comigo. Não é verdade? O quanto que isso nos incomoda. E isso é que nós estamos com dificuldade para lidar com a frustração na infância. Nós não queremos deixar a criança sofrer com alguma coisa ou saber a dor de, por exemplo, ter que dividir um brinquedo e não saber lidar com aquilo. Então a gente vai lá e faz pela criança e não deixa ela ter esse processo que a frustração traz e que é tão importante para nós adultos e para as crianças. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a importância da frustração para o desenvolvimento infantil? Oi pessoal, eu sou Keila, bem-vindos ao canal Movimenta Kids Sem Neuro. Hoje vamos conversar sobre a importância de deixar a criança frustrar para o bom desenvolvimento dela. Também vou te dar 5 atitudes que você pode ter para ajudar a criança perante essa dificuldade. Nós seres humanos, quando estamos satisfeitos, confortáveis, nós estamos nos sentindo bem, então nós estamos com o nosso nível de prazer lá em cima. Nós temos muita dificuldade de sair daquela situação. Nós só saímos de alguma situação quando a coisa está ruim mesmo, não é verdade? Isso acontece conosco e também acontece com a criança. Se a criança tem tudo que ela pede, se a cada choro que ela faz alguém vai lá e sana ao choro dela, mesmo nem sem saber, se ela vai tentar uma coisa e ela não tem nem chance de errar, a gente já vai lá e faz por ela, como é que ela vai aprender a lidar com a frustração? Mas, Keila, eu vou deixar o meu filho triste. Como assim? Vou deixar ele chorando? Que coisa ruim. Não, não, não. Esse é um processo muito importante para a criança aprender a lidar com as emoções e aprender que as frustrações acontecem. Afinal, quantas coisas acontecem no teu e no meu dia que nós não conseguimos mudar, não é verdade? Pois é, e é lá na infância que as crianças aprendem a lidar com essas situações. Bora lá para as 5 dicas de como ajudar a criança a lidar com a frustração durante a vida dela. Número 1, não dramatize. Se a tua criança chegou com uma questão para você e aquilo para ela é de extrema importância, dê valor ao que ela quer falar para você. Sente, ouça o que ela vai falar e não dramatize a situação. E vai levando a conversa conforme a criança vai nos trazendo. Uma coisa que nós precisamos aprender é ouvir o que a criança tem a nos dizer. Muitas das vezes a gente não precisa falar nada, ela só quer que a gente ouça. Então ouça e não dramatize aquela situação. Por exemplo, se a grande dificuldade para ela naquele dia foi porque a roda do carrinho quebrou, você não fale para ela, ai, não se preocupe, o papai vai lá consertar para você, ou eu compro um outro novo. Não, entenda que aquele processo de perder a roda do carrinho foi de extrema importância para ele. E entenda o que ele está sentindo e converse com ele, dialogue para ver o que vai acontecer. Que o que a gente cai na segunda atitude, mostre que para tudo tem uma solução. Por exemplo, a roda do carrinho quebrou. O que será que a gente pode fazer com isso? Você entendeu, não dramatizou a situação e agora você vai conduzir a criança para pensar na resolução. Não você vai fazer por ela. É claro que se ela for muito pequena, você vai ter que fazer, mas dentro da medida do possível, você leve a criança a pensar que solução que ela pode trazer para aquele problema que ela está tendo naquele momento. Terceira dica. Ajude no controle das emoções. Isso mesmo. Ao perceber que tem alguma coisa de errado, vá lá, escute a criança, converse com ela para você entender o que está acontecendo com ela e ela também entender o que se passa na mente, no corpo dela. Pode ser uma ansiedade, um nervosismo, uma tristeza. Ela precisa de você, adulto, para ajudar ela a entender o que ela está passando naquele momento. E para isso, você precisa parar no seu dia corrido, dar um tempo que a criança precisa, porque muitas vezes, como eu disse antes, ela só precisa que você a escute. E aí, quando você identificar que aquilo é uma tristeza, você fale para ela, isso que você está sentindo é uma tristeza. E explique o que é a tristeza e mostre que esse é um sentimento que acontece com todas as pessoas e o que ela pode fazer para aquele sentimento não incomodar ela tanto,
por exemplo, ou o que ela pode fazer para ela lidar com aquele sentimento e aprender a lidar com aquilo, porque afinal isso é uma coisa natural em nós, seres humanos. Quarta atitude: ofereça apoio. Não há nada mais gostoso do que saber que o seu pai, que a sua mãe está ali para te apoiar no que você precisar, não é verdade? Mesmo nós adultos, casados, sendo pais, mães, a gente ainda, em muitas situações, quer um colo de um pai ou de uma mãe, não é verdade? E isso também acontece com o teu filho, com a tua criança. Ele saber que você está ali disponível para quando ele precisar em qualquer situação, mesmo que aos teus olhos pareça bobagem, para a criança não é. Ela vai se sentir muito mais confiante e vai saber, poxa vida, qualquer coisa eu tenho alguém aqui para me ajudar. E se precisar sim, você também pode ajudar, mas lembre-se, não faça isso de início, não tente fazer para a criança de início. Primeiro entenda a situação, se coloque como um apoio e ela precisando, você vai lá e ajuda. Assim você vai ajudar ela a lidar com as frustrações no desenvolvimento infantil dela. A quinta atitude para auxiliar as crianças: ensine com pequenas atitudes diárias. Afinal, falar com a criança e não ter a sua atitude de resolução é complicado, não é mesmo? Então, você precisa mostrar, por meio das atitudes, como que você lida com as frustrações do seu dia a dia, com o seu nervosismo, com a sua ansiedade, com a sua tristeza, com a sua chateação. Assim, a criança vai entendendo também que o papai, a mamãe, não só fala, eles também agem da forma como me ensinam. E aí, fez sentido para você até agora? Tá gostando desse conteúdo? Então já vai lá e deixa o seu joinha para mim. Isso me ajuda muito, porque o YouTube vai entender que esse assunto é relevante. Agora, eu quero deixar para vocês algumas dicas de atividades que vocês podem fazer para ajudar a criança a lidar com todas essas questões da frustração. Vamos lá? Vou te dar 4 ideias de atividades que você pode fazer aí para trabalhar essas questões que a frustração traz para a criança. Primeiro, desenhar. Isso mesmo. A criança, quando você perceber que ela está extremamente irritada, e você foi lá, entendeu o que aconteceu, conversou, agora você quer ter uma atitude com ela, para aquilo ficar mais concreto e guardado na cabeça dela, chama ela para desenhar. Convida ela, olha, vamos desenhar isso que você está sentindo, o que está acontecendo com você, para a gente entender melhor isso. Então vocês vão desenhar e você vai conversando com a criança, vai perguntando para ela o que ela está fazendo. E ali é mais uma oportunidade que você tem para ir conversando de forma tranquila com ela. Segunda ideia de atividade, mímica. Você pode ir na frente de um espelho e fazer caretas com ela que simbolizem alguns sentimentos que a frustração nos traz. Por exemplo, tristeza. E aí você vai fazendo as caretas e ela vai olhando no espelho e vai imitando você. Raiva, nervosismo, ansiedade, né? Então você vai fazendo várias caretas. Ou se você não quiser fazer na frente do espelho, você pode pegar desenhos que você pesquisa mesmo lá no Google, imagens de rosto triste, feliz, alegre, contente, chateado, nervoso, enfim. O que você quiser trabalhar. E você vai pegar e imprimir essas imagens e vai mostrando para a criança. E vai fazendo isso uma brincadeira. Olha, agora a gente vai fazer essa careta aqui. O que está acontecendo aqui? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que te deixa bravo? O que te deixa ansiosa, chateada? E vai conversando com a criança. Uma outra ideia são, a terceira no caso, livros. Tem vários livros que trazem a questão da emoção em formas de histórias ou de figuras, contando ali o que aconteceu com aquela criança e como que foi o começo, o meio e o desfecho disso, para eles entenderem que isso começa, tem um meio ali que é quando a gente vai atrás de ver o que a gente vai fazer, a resolução, e tem a resolução, né? Então elas precisam entender que a gente se frustra, que é uma coisa que acontece, mas que a gente pode fazer alguma coisa para mudar aquilo e que aquilo tem um desfecho.
que vai me transformar num sentimento que eu gosto, ou vai me transformar numa atitude que me deixou, né? Por exemplo, eu aprendi, a minha resolução foi que eu aprendi a colocar o calçado sozinho, a roupa sozinho, fazer aquela brincadeira sozinha, né? Então ela vai entendendo esses processos e a leitura também traz essa possibilidade. E a quarta ideia de atividade seria brincar com fantoches ou dedoches, o que você achar melhor. Você pode também procurar na internet ideias de fantoches prontos para você poder fazer aí na sua casa. Pode ser o dedoche, que daí você coloca em um dedo e faz um movimento, o fantoche na mão inteira, ou simplesmente você imprimir figurinhas e colocar um palito de churrasco atrás, e ali você vai começar a contar histórias, inventando, você criando histórias e a criança complementando. Então você tem um fantoche, a criança tem outro e você vai contando uma história, tudo relacionado à emoção e sentimentos que a frustração nos traz, para a criança ir trabalhando e entendendo o que aquelas coisas acontecem, tá bom? E aí, gostaram dessas dicas de atividades? Me conta, qual dica que você achou mais fácil para tentar colocar aí no seu dia a dia com seu filho? Você tem dificuldade de deixar o seu filho se frustrar? Ou não? Isso é uma coisa bem resolvida? Conta pra mim nos comentários, eu quero saber. Vamos continuar este papo por lá, ok? Então, um beijo, até a próxima e não se esqueça de se inscrever para quando tiver um vídeo novo você ser avisado. Tchau, tchau!